série de palestras da JICA sobre a experiência japonesa de desenvolvimento até a atualidade, em consonância com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Experiência do Japão no desenvolvimento de energia e mineração. Parte 2, mineração. Hosoi Yoshitaka, consultor sênior da JICA, professor visitante nas universidades de Hokkaido, Akita e Kyushu. Os metais produzidos a partir de recursos minerais são essenciais para o desenvolvimento da humanidade. Localizados na montante da indústria, eles são amplamente usados não só no setor manufatureiro, mas também na construção, engenharia civil, decoração, produção de moedas e todas as outras atividades econômicas. Hoje, mais do que nunca, uma grande variedade de metais tornaram-se essenciais para tecnologias avançadas. O suprimento sustentável e estável desses vários metais é fundamental para o desenvolvimento da economia mundial. Os países com recursos minerais precisam se concentrar em maximizar seu potencial de desenvolvimento tanto para si mesmos quanto para o mundo. A história da utilização de metais é longa e o uso de ouro e cobre é observado no Oriente Médio, Europa, China e outras partes do mundo por volta de 3000 a.C. O Japão também produziu uma variedade de minerais em várias regiões desde a antiguidade e foi um dos principais países mineradores do mundo em termos de variedade e volume de produção. O uso em larga escala de cobre no Japão é observado a partir do século VIII, quando foi usado para a cunhagem de moedas e construção da estátua do Grande Buda. Depois disso, os sucessivos governos continuaram a desenvolver minas em várias regiões com foco no ouro, prata e cobre. Por exemplo, a mina de ouro de Sado foi uma das maiores minas de ouro do mundo no século XVII e a mina de prata de Iwami foi a terceira maior produtora mundial no século XVIII. Supõe-se também que o Japão era o maior produtor mundial de cobre no final do século XVII. E a mina de Matsuo, que produz enxofre para uso como pólvora e fertilizante, foi a maior produtora da Ásia na primeira metade do século XX. Desta forma, o Japão desde há muito veio desfrutando de seus ricos recursos minerais, que têm sido a base para o desenvolvimento do país. No período Edo, do século XVII ao XIX, o governo implementou uma política de isolamento do país. Após cerca de 200 anos dessa política, foi estabelecido em meados do século XIX o governo Meiji, tornando o Japão numa nação moderna. Com suas políticas, Fukoku Kyohei, enriquecer o país e fortalecer as forças armadas, e Shokusan Kogyo, promover novas indústrias, o governo Meiji também se concentrou no desenvolvimento da indústria de mineração. O governo acreditava que a mineração era essencial para o desenvolvimento econômico e a base para o desenvolvimento e diversificação de várias indústrias. Para isso, o governo promoveu a modernização da indústria de mineração, que tinha ficado para trás durante o período de isolamento.
Ele designou algumas das minas de propriedade do governo como minas modelo e convidou engenheiros de mineração de países ocidentais para compartilhar seus conhecimentos. Foram feitos então esforços para adquirir tecnologia para modernizar a indústria de mineração japonesa. A maioria dos engenheiros visitantes permaneceu por cerca de 10 anos, durante os quais trabalharam para disseminar sua tecnologia. Depois disso, engenheiros japoneses assumiram o desenvolvimento da indústria de mineração. Na segunda metade do século XIX, com a deterioração das finanças do governo, fábricas e minas administradas pelo governo foram vendidas ao setor privado. Pelos padrões de hoje, esse procedimento de privatização não era claro e parece ter sido usado também como instrumento de lutas políticas. Em alguns casos, também houve suspeita de conluio e corrupção entre o governo e empresas privadas. Por outro lado, o governo não limitou a venda de fábricas e minas a empresas específicas. Ao contrário, dispersou as vendas entre várias empresas, disseminando assim as tecnologias desenvolvidas em fábricas e minas estatais. Essas empresas privadas aproveitaram a tecnologia de mineração adquirida e simplificaram suas operações. Elas adquiriram outras minas de pequeno e médio porte e expandiram seus negócios. Os fundos e a tecnologia obtidos através da mineração também produziram uma variedade de novas indústrias e negócios. Muitas indústrias periféricas relacionadas com a indústria de mineração também se desenvolveram. Por exemplo, foi acumulada experiência em engenharia mecânica desenvolvendo e consertando máquinas de mineração, e o know-how em engenharia elétrica se desenvolveu através do desenvolvimento de usinas e equipamentos elétricos. Muitas das principais empresas de eletrônicos de hoje nasceram como indústrias periféricas. Dessa forma, a tecnologia e os recursos obtidos pela mineração fomentaram novas indústrias. Tendo essas indústrias ao centro, foram formados os zaibatsu, conglomerados industriais que se tornaram a força motriz da economia japonesa. Com o desenvolvimento econômico, a necessidade de recursos minerais e energéticos aumentou ainda mais e o Japão passou a procurá-los além das suas fronteiras. Em particular, a produção insuficiente de petróleo no Japão criou uma crise nacional. Na verdade, o embargo de petróleo dos Estados Unidos contra o Japão foi um dos fatores que levaram à Guerra do Pacífico. Após o término da guerra, em 1945, o Japão foi ocupado pelo GHQ, o quartel-general do Comandante Supremo das Forças Aliadas. O GHQ ordenou o desmantelamento dos zaibatsu para conter o poder nacional do Japão. A indústria de mineração foi, portanto, separada dos zaibatsu e administrada de forma independente. Por outro lado, para reconstruir o país e a economia devastadas pela guerra, a produção de metais, especialmente ferro e carvão, foram consideradas prioritárias. Assim, a reconstrução da capacidade de produção de metais e carvão foi promovida de forma intensiva através do sistema de produção prioritária, no qual as indústrias de carvão e aço foram de maior prioridade. Recursos financeiros, materiais e mão de obra também foram investidos prioritariamente nessas indústrias. O ferro
era necessário na reconstrução de todas as indústrias na forma de material de construção para a fabricação de máquinas e muito mais. O carvão, única fonte energética que podia ser produzida no Japão, também era necessário para a produção de ferro e sua produção teve que ser aumentada. Como resultado do sistema de produção prioritária, muitas minas de carvão se recuperaram rapidamente e a produção de carvão aumentou. Além disso, a produção de enxofre foi expandida como matéria-prima para fertilizantes, a fim de aumentar a produção de alimentos. Como resultado, as minas de sulfeto de ferro também se recuperaram. Com o aumento da produção de ferro e carvão, o Japão pôde fazer a reconstrução do pós-guerra e entrou em um período de rápido crescimento econômico. Ao mesmo tempo, a indústria de mineração japonesa começou a enfrentar vários desafios. A economia do Japão desenvolveu-se de forma constante e, com ela, houve aumento da necessidade de recursos minerais e energéticos. O Japão exigia uma grande quantidade de minérios para produzir metais como ferro e cobre, mas a produção doméstica deles não conseguia mais atender à demanda. Como resultado, o Japão começou a buscar esses recursos além das suas fronteiras e promoveu o desenvolvimento de minas e a compra de minérios no exterior. Já por volta de 1960, 3/4 do minério de ferro e metade do minério de cobre eram importados. O aumento dos custos de produção de mineração no Japão reforçou essa tendência. Era necessário escavar mais fundo para chegar aos depósitos de minério no Japão, e esses depósitos eram muito pequenos para dar suporte à mineração e mecanização em grande escala. Enquanto isso, o desenvolvimento de minas de grande porte no exterior reduziu os custos de mineração, o que permitiu ao Japão obter grandes quantidades de minérios a baixo custo. Como resultado, as minas no Japão perderam sua competitividade e gradualmente fecharam, aumentando a dependência do país em recursos minerais no exterior. Mesmo assim, a indústria de mineração do Japão não desapareceu. Embora as minas não estivessem mais produzindo, as condições permaneceram no Japão e continuaram a produzir metais usando recursos minerais do exterior. Essas empresas de mineração mantiveram e expandiram seus negócios, especializando-se na jusante da indústria de mineração. Dessa forma, essas empresas desempenharam um papel importante na sustentação ao alto crescimento econômico do Japão. Além disso, a principal fonte energética do Japão mudou do carvão para o petróleo, que é mais fácil de manusear. A participação do carvão como fonte energética continuou a diminuir. Em termos de custos de produção, as minas de carvão no Japão não podiam mais competir com o carvão e o petróleo importados do exterior e gradualmente foram fechadas. Em resposta ao fechamento das minas, o governo tomou várias medidas para promover a economia nas regiões de mineração de carvão, reempregando trabalhadores, proporcionando a conversão industrial e muito mais. À medida que a economia se desenvolvia, a poluição começou a se tornar um problema. A doença de Minamata é uma das condições ligadas à poluição industrial. A indústria de mineração também causou poluição com a má qualidade das águas residuais, solo contaminado e fumaça da fundição. Vamos apresentar alguns casos. Na região de Ashio, ao norte de Tóquio,
ocorreu um caso de poluição por mineração na década de 1870, causado por águas residuais de mineração e contaminação do solo pela mina de cobre de Ashio, o que levou a uma ação judicial. A empresa respondeu construindo uma estação de tratamento de águas residuais e um reservatório regulador para mitigar essa poluição. Na década de 1950, houve também um surto de doença ligada à poluição, chamada doença de Itai-Itai, que afetou os moradores que viviam no curso inferior do rio Jintsu, na província de Toyama. Suspeita-se que a causa da doença que leva à osteoporose seja o cádmio nas águas residuais descarregadas da mina de Kamioka, localizada a montante. O governo exigiu que a mina tratasse as águas residuais e melhorasse o solo na área adjacente. Ainda, o escoamento de água ácida da mina de enxofre de Matsuo, que começou a operar no início da década de 1900, tornou-se um problema. A mineradora tratava a água ácida, mas após o fechamento da mina, o governo construiu uma instalação de neutralização de água ácida em 1982. O tratamento de águas residuais do governo continua até hoje. Como já expliquei, o desenvolvimento da indústria de mineração no Japão criou poluição, o que causou sofrimento a muitos cidadãos. Para responder à situação, em 1890, o governo criou um sistema de supervisão de mineração. Em 1939, incluiu a responsabilidade do operador para compensações na lei de mineração, estabelecendo assim um sistema para regular a poluição da mineração. O governo continuou a fortalecer o sistema em resposta à situação de poluição mineira e também introduziu um sistema de subsídios financeiros para a prevenção da poluição, promovendo assim medidas contra a poluição mineira em minas fechadas. As tecnologias e sistemas desenvolvidos através das reflexões e medidas contra a poluição da mineração permitiram que o Japão se tornasse mundialmente conhecido por sua mineração e desenvolvimento industrial ecologicamente corretos. Finalmente, vamos falar sobre os negócios atuais de mineração do Japão e iniciativas para o futuro. Discussões e esforços para se tornar uma sociedade neutra em carbono estão ganhando força em todo o mundo. Como resultado, houve grandes mudanças no uso de carvão, petróleo e gás natural. Uma sociedade neutra em carbono faz uso de tecnologia avançada, como baterias de armazenamento, veículos elétricos e dispositivos equipados com inteligência artificial. Para produzir os motores, semicondutores e outros componentes usados nessas tecnologias, vários metais chamados de metais raros são indispensáveis. Responder à crescente demanda por esses recursos e supri-los de forma estável é importante para alcançar a neutralidade de carbono e desenvolver equipamentos avançados. Por esse motivo, o governo e as empresas privadas japonesas estão trabalhando juntos de várias formas para conseguir isso. A reciclagem de recursos metálicos também é fundamental para uma sociedade neutra em carbono. O Japão já fechou a maioria de suas minas e a produção doméstica de recursos mineiros diminuiu.
No entanto, começaram a serem feitos esforços para extrair metais úteis de dispositivos eletrônicos descartados, como telefones celulares e câmeras digitais, chamados de minas urbanas. Isto está sendo feito aplicando tecnologia desenvolvida na indústria de fundição, originária da indústria de mineração. Ouro, prata, cobre, chumbo, estanho, antimônio, metais do grupo da platina e outros já são extraídos de dispositivos eletrônicos coletados como produtos reciclados com sucesso comercial. As medalhas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 também foram confeccionadas com materiais obtidos em minas urbanas, e a grande expectativa para o uso efetivo desses recursos no futuro. Como já mencionei, os recursos metálicos desempenharam um papel importante no desenvolvimento econômico e se tornarão mais importantes no futuro para tornar realidade uma sociedade neutra em carbono. No entanto, apesar de sua variedade, os recursos metálicos não são encontrados em todos os lugares. Ao contrário, eles estão distribuídos de forma desigual em áreas limitadas do planeta. Portanto, é extremamente importante que esses recursos metálicos sejam bem desenvolvidos de maneira estável e oferecidos no mercado mundial para o desenvolvimento da economia global. Como vimos na experiência do Japão, também é importante utilizar a riqueza e a tecnologia geradas pelo desenvolvimento dos recursos minerais para desenvolver outras indústrias e, consequentemente, também as economias regionais e nacional. Para aprender sistematicamente com a experiência do Japão nesta área, a JICA implementa um curso de capacitação de longo prazo chamado Programa Kizuna. Neste programa, funcionários governamentais, pesquisadores e técnicos de países em desenvolvimento ricos em recursos minerais são convidados ao Japão para participar de programas de mestrado ou doutoramento em escolas de pós-graduação japonesas. Juntamente com a pesquisa acadêmica, o programa é projetado para dar aos estudantes uma visão abrangente do desenvolvimento da mineração e a capacidade de realizá-lo com um programa especial, como política de mineração, gerenciamento de recursos e economia de recursos. Aprendendo com a experiência do Japão, a JICA gostaria de trabalhar com esses países para desenvolver recursos minerais que contribuirão para o desenvolvimento econômico de seus países e também da economia mundial. Obrigado pela sua atenção. O Japão, conhecido no passado como Zipango, a Terra do Ouro, é um país que foi abençoado com recursos minerais que desenvolveu sua economia por meio da indústria de mineração. Desenvolveu-se como país industrializado, aplicando capital e tecnologia criados pela indústria de mineração também em outros campos. No processo, o Japão enfrentou muitos desafios, como corrupção, poluição causada pela mineração, acidentes e transformação industrial, mas tem uma história de superação desses desafios com o aprimoramento de seus sistemas e tecnologias. À medida que a economia mundial continua a se desenvolver, a indústria de mineração continuará a ter um papel importante. A JICA continuará a contribuir para o crescimento dos países em desenvolvimento e da economia mundial, promovendo o desenvolvimento da mineração junto com os países em desenvolvimento, com foco no desenvolvimento de recursos humanos. O
O Japão se modernizou a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para países e regiões em desenvolvimento. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico de muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com países em desenvolvimento através deste material em vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com a estratégia de cooperação da JICA, chamada Agenda Global da JICA.